Fala galerinha, tudo bem com vocês? Aqui é o Matheus Novaes, sejam bem-vindos a mais um vídeo. E cara, eu quero agradecer pelo carinho, pelo apoio e pela parceria de cada um de vocês. Foi graças a vocês, a cada um de vocês, que a família MR Novaes atingiu a marca de 1000 inscritos. E eu quero agradecer a cada um de vocês e como forma de gratidão, eu quero então hoje dar continuidade no primeiro vídeo que nós fizemos lá, que foi analisando as vulnerabilidades da minha rede Wi-Fi, parte 1. E agora eu quero fazer a parte 2. Você que não viu esse vídeo, eu vou estar deixando um link aqui na descrição. E é importante que, se você está chegando agora, para você que está chegando agora, é importante que você primeiro assista a parte 1, né? E depois volte para esse aqui, senão você não vai entender nada do que a gente está fazendo, tudo bem? Eu vou estar deixando um link aqui na descrição, aqui embaixo, na descrição desse vídeo. Bom, e é isso. Vamos colocar a mão na massa. Bom, no último vídeo nós paramos então nos pacotes handshakes. Nós capturamos então, né, o pacote handshake, que são os pacotes de dados que transitam, que ficam transitando nas redes. E a partir do momento que você consegue capturar esse pacote, você consegue então decifrar, ou em outras palavras, você consegue realizar o processo de quebra de senha. E para isso, né, nós temos aqui no meu caso, o pacote handshake que eu capturei. Tudo bem? Bom, então nós vamos lá, vamos abrir nosso terminal. Beleza? Feito isso, vamos logar como superusuário. Vou estar limpando aqui a tela para vocês. E vamos lá. Bom, eu vou estar mostrando para vocês dois caminhos, duas formas diferentes de se realizar esse processo de quebra de senha. Tudo bem? Mas é claro que você precisa capturar os handshakes, ou melhor, o pacote handshake. Esse arquivo com extensão .cap no final, tudo bem? Que foi o que nós fizemos no último vídeo, né? É por isso que é importante você assistir o primeiro vídeo, senão você não vai entender nada do que nós estamos fazendo agora. Vamos lá, né? O primeiro caminho, nós vamos utilizar uma word list que já existe no Kali Linux. Assim que você baixa, assim que você instala esse sistema no teu PC, no teu computador, você já vem então com essa word list dentro do Kali Linux. Beleza? Então nós vamos usar o seguinte comando. Nós vamos então chamar o wirecrack. Wirecrack ng. Tudo bem? E agora nós vamos fazer o seguinte. Nós vamos passar o parâmetro "-w". E agora vamos passar o diretório de onde está essa word list. Bom, você que não sabe, mas no Kali, o Kali já vem com uma word list, ou melhor, com várias word lists prontas para se fazer testes de brute force. Por exemplo, nós vamos estar passando aqui o sr sherry word lists, perdão, barra dirb. Agora vamos passar o nome da word list, que é big, a big.txt, tudo bem? Bom, agora dando continuidade, nós vamos passar também o endereço MAC, né? O BSSD ou o endereço MAC da rede alvo. No caso, eu vou estar mostrando aqui para vocês que quando eu coloquei a minha placa de rede modo monitor e capturei assim o handshake, esse pacotezinho aqui, eu printei, né? Eu printei aqui. Vou estar mostrando para vocês. No caso, a gente vai estar testando os nossos conhecimentos nessa rede aqui, essa HR7, tudo bem? E aqui está o endereço MAC dela. Tranquilo? Ou melhor,
Deixa eu estar ajeitando aqui para vocês enxergar melhor, tudo bem? HR7. Então tá aqui ela, né? E aqui é o endereço MAC, né? O BSSD que nós vamos estar colocando aqui no terminal, tudo bem? 98, dois pontinhos. É importante que você coloque sempre os dois pontinhos e coloque as letras maiúsculas. É o D, A, dois pontinhos, C4, C6, opa, vou colocar os dois pontinhos aqui, D4, DA, D4, C6, perdão, aqui é um C4, tudo bem? CA, DA, C4, C6, 6D, dois pontinhos, A4, tranquilo? Bom, e após especificar o endereço MAC da rede-alvo, que nós vamos realizar o teste, agora nós vamos colocar o endereço do diretório de onde está localizado o nosso pacote Handshake. Bom, eu vou estar copiando aqui para vocês esse endereço aqui, tudo bem? Esse diretório aqui. Nosso arquivo é esse aqui, esse 01.cap. Nosso Handshake. Eu vou estar colocando aqui. E vou estar colando. Bom, feito isso, deixa eu explicar novamente aqui o que é que nós estamos fazendo. Nós estamos então chamando o rcrack-ng, que é uma ferramenta que já vem instalada no nosso Kali Linux, para fazer justamente o processo de quebra de senha. Nós estamos especificando aqui com esse "-w" o local da nossa word list que nós vamos utilizar para esse teste de rede. E nós estamos passando uma word list que está localizada em USR, Share, word lists, DIRB, e o nome dessa word list é a Big, né? A nossa Big TXT, tudo bem? Tranquilo? E o parâmetro "-b", nós estamos indicando o nosso endereço MAC. Então é importante que você, quando colocar lá a placa de rede em modo monitor, lá no primeiro vídeo vocês vão entender muito bem do que é que eu estou falando, é importante que você printe ou que você salve essa informação do MAC da rede alvo que você vai testar. É muito importante essa informação, tudo bem? Bom, e aqui nós estamos passando o diretório de onde está localizado o nosso arquivo TXT. Só que está faltando aqui no caso, pessoal, o nosso tracinho, né? 01.cap. Opa. Agora sim. Tudo bem? Vamos dar um Enter. E tá aí, começou o nosso processo de decifração de senha, ou melhor, nosso processo de quebra de senha. Essa word list, perdão, ela era uma word list pequena, né? Mas dependendo da word list que você vai utilizar, esse processo ele pode demorar muito tempo, né? E você vê aqui que eu passei essa word list e não encontrou nada. Aqui, ó, key not found, né? Então, ele saiu comparando, ele saiu testando todas as possibilidades e não encontrou nenhuma senha nesse caso. Tudo bem? O nosso segundo caminho, mas aí vai de você, né? Vai do seu alvo, vai da rede que você está testando, vai da word list que você está usando, beleza? E quanto mais complicada for a senha, mais poder computacional e mais tempo vai se demandar também para encontrar essa senha, tudo bem? A nossa segunda forma, nosso segundo caminho, tá limpando aqui a tela para vocês, é o seguinte: a gente vai utilizar uma word list online. Nós vamos gerar uma word list online e vamos reaproveitar ela. A vantagem desse método é que você não precisa armazenar nenhuma word list, porque se você for parar para pesquisar, você vai ver que tem word lists que são enormes, né? Que vai de mega, vai de giga, e tem umas que vai até terabytes, sabe? Então são enormes. Então a ideia aqui é reaproveitar uma word list online para o nosso ataque de brute force.
nós vamos utilizar o seguinte comando. É o crunch. É o crunch, né? Então vamos utilizar o crunch. Bom, nós vamos estar passando aqui o 8. O que é que isso quer dizer? 8 caracteres. Aqui, ó. 8 caracteres, o nosso valor mínimo. E nosso valor máximo vai ser 8 também, tudo bem? Bom, vamos estar passando o parâmetro "-t". Eu não vou estar me aprofundando aqui, mas esse "-t" é um parâmetro padrão, tudo bem? Nós vamos utilizar aqui, pessoal, eu vou estar chutando essa senha, sei lá, digamos que ela comece com 19, com esses dois caracteres aqui, 1 e o 9. E eu vou estar chutando que essa senha ela tem aí 8 dígitos, tudo bem? Então, como a gente já colocou 2 dígitos aqui, 1 e o 9, eu vou estar colocando mais 6 caracteres, porém, eu vou estar colocando no lugar dos 6 caracteres o sinal da porcentagem. Vou estar colocando mais 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, se você contar tudo aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, tem 8 caracteres aqui. Porém, nesse teste que nós estamos fazendo, eu estou fixando o 19, beleza? E os outros 6 caracteres eu estou deixando como se fossem incógnitas, ou seja, eu estou fazendo para o nosso Aircrack descobrir, beleza? Tudo bem? Bom, eu vou estar passando aqui essa barrinha na vertical e vou estar complementando, né, com o comando Aircrack. Vou chamar o Aircrack, ng, e vou estar passando o diretório de onde está localizado o meu arquivo cap. Bom, eu vou estar digitando aqui, beleza? A gente sabe que nesse caso aqui, o arquivo cap, né, o nosso handshake, ele está em home, ele está em Naruto, na pastinha Naruto, documentos, tudo bem? Documentos, HR7, barrinha, e o documento é o tracinho 01 ponto cap, que é a nossa extensão cap, beleza? Então eu acabei de colocar o diretório, e aí você vai colocar o diretório de onde o teu arquivo .cap está localizado, tudo bem? Vamos lá, né? Agora você vai passar novamente o "-b, indicando o BSSD, ou melhor, indicando o endereço MAC da rede-alvo. Bom, vou estar colocando aqui, né? Eu vou estar usando o mesmo endereço MAC que nós utilizamos anteriormente, porque se trata da mesma rede. Apenas estou mostrando um segundo caminho para você fazer esse procedimento de quebra de senha. 98, 2 tracinhos, coloca DA, 2 tracinhos, C4, 2 tracinhos, perdão, 2 pontinhos, C6, C4, C6, 6D, 6D, A4. Tudo bem? Bom, e agora nós vamos estar passando o "-w, minúsculo, o W. Vou estar dando outro espaço e o sinal de menos. Então é importante que quando você está utilizando o crunch, você utiliza esse "-w, depois dá um espaço e coloca o sinal de menos novamente, tudo bem? Bom, aqui é nosso segundo caminho. E eu vou estar soltando aqui o comando, vou dar um Enter. Beleza? Mas antes, deixa eu explicar aqui novamente. Eu estou utilizando o crunch. O crunch é uma ferramenta que nos possibilita criar word lists. Inclusive, se vocês comentarem nesse vídeo, eu posso estar fazendo um segundo vídeo mostrando como criar várias word lists com a ferramenta crunch. Tudo bem? Nós estamos colocando aqui, então, no caso, o mínimo de 8 caracteres e o máximo 8 caracteres. Beleza? Quer dizer que ele vai tentar
decifrar senhas que tem senhas que estão entre 8 caracteres e no máximo 8 caracteres. Beleza? Eu poderia colocar um valor máximo maior, 12, por exemplo, um 10 aqui, mas nós vamos deixar assim por enquanto, beleza? Passando o "-t", que é um parâmetro padrão. Eu vou estar colocando aqui uma senha, eu vou estar chutando que essa senha ela tem 8 caracteres, onde as duas primeiras eu vou estar deixando fixa, o 1 e o 9, e os outros 6 eu vou estar deixando como incógnitas, digamos assim, falando em termos matemáticos, tudo bem? Então, esses dois valores aqui vão ficar fixos e os outros 6 eles vão ficar permutando até encontrar a senha certa. A ferramenta RecRecNG, o diretório de onde está localizado o arquivo cap, beleza? E por último você vai indicar aí, utilizando o "-b", você vai indicar o endereço MAC da rede, tranquilo? Bom, "-w-", vamos lá, né? Vou estar soltando aqui esse comando, vai demorar um pouquinho e tá aí. Cara, sensacional quando você consegue soltar esse comando. E depois de 16 minutos, 6 minutos e 46 segundos, ele testou aí o total de 819.244 palavras, né, que foram testadas. Aqui foi a velocidade, né, a velocidade máxima, digamos assim, que ele atingiu, 827,55 palavras por segundo. Depois desse tempo aí, 16 minutos, ele finalmente encontrou aqui, ó, key found, encontrou a senha. De fato, a senha tinha 8 caracteres. Aí você vai perguntar para mim, mas Matheus, como que você sabia que a senha ela começava com 1 e 9, com 1 e 9 e tinha 8 caracteres? Bom, é porque eu já tinha feito esse procedimento antes. Eu já sabia a senha, então eu chutei, eu fixei o 1 e o 9 para poder ganhar tempo, beleza? Senão o vídeo ia ficar muito grande. Tudo bem? Bom, outra coisa aqui também interessante é que já fica de dica para cada um de nós. Ao criar uma senha, você já tem que pensar na perspectiva de que essa rede Wi-Fi sua, ela pode sofrer ataques. Então você tem que criar senhas que dificulte, a vida do atacante. Então essa senha aqui, ela é muito fácil, totalmente numérica, né? A dica é você criar senhas que tem uma mistura de letras com números, as letras maiúsculas e minúsculas, colocar também caracteres, tudo bem? Jogo da velha, exclamação. Bom, a dica é que você tem que dificultar ao máximo o atacante, tranquilo? É interessante, né? Como você consegue descobrir muitas coisas a partir de uma única senha. Por exemplo, olhando para essa senha aqui, dá para saber que o dono dessa rede é um flamenguista. Por quê? 1981, ano que o Flamengo foi campeão mundial. E 2019, né? Então, o ano do timaço aí, né? Do Jorge Jesus, que ganhou tudo. Infelizmente só não ganhou o mundial porque o Liverpool não deixou, não é isso? Mas aqui nós temos a combinação de duas datas importantes, né, importantes para esse rapaz, né, para esse camarada. Bom, outra coisa também que todo esse procedimento que a gente fez aqui foi apenas para testar os nossos conhecimentos. Tudo bem? Essa rede aqui, já adiantando para vocês, ela não existe mais. Essa rede HR7 que a gente testou aqui no vídeo, ela não existe mais. O dono ele mudou de provedor. Tudo bem? Bom, se você gostou do vídeo, eu peço que você deixe aí teu like, comente bastante, deixe nos comentários sugestões para próximos vídeos e vem conhecer o canal MR Novaes. Você que está chegando agora, assiste os vídeos anteriores. Bom, e é isso, espero que você tenha gostado. Outra coisa, galera, antes de terminar o vídeo, eu queria pedir a ajuda de vocês, em um detalhe. Eu não sei se vocês prestaram atenção, mas eu estou sem área de trabalho, né? Eu não sei o que aconteceu, que minha área de trabalho sumiu. As pastinhas, os arquivos que eu tinha aqui. E você sabe que todo vídeo eu gostava de mudar a área de trabalho, né? E eu não consigo mais, né? Tá só essa imagem aqui agora e minhas pastinhas que ficavam aqui sumiram também. Eu consigo acessar minha área de trabalho apenas pelos diretórios, né? Aqui, ó.
área de trabalho, né? No gerenciador de arquivos, eu vim na área de trabalho. E aqui, ó, os documentos que estavam lá eram o que? O Runc, o Seeker, né? Essas pastinhas aqui, né? E a imagem que eu gostava de deixar no fundo, né? Bom, se alguém tiver alguma dica de como recuperar a área de trabalho no Kali Linux, eu agradeço. Tudo bem? Até a próxima. Aqui é o Matheus Novaes. Um forte abraço e até mais.